Eu vou introduzir o assunto antes da gente ler o texto dessa noite. Eu quero tratar do seguinte assunto na noite de hoje, meus irmãos. Eu divulguei mais cedo nas redes sociais o tema, o assunto, que é basicamente o seguinte: corações que resistem em dias difíceis. O que isso significa, meus irmãos? Significa que você, enquanto povo de Deus, precisa estar preparado para o pior que há de vir sobre a terra. Eu não sei se vocês repararam quantos projetos têm surgido nos últimos anos. Projetos que simplesmente tratam de preparação do povo de Deus para situações adversas, difíceis, de perseguição, não é? Você tem, por exemplo, o Radical, não é? E vários outros treinamentos missionários que vão nessa linha. E a leitura espiritual que eu faço, meus irmãos, é que nós estamos chegando perto disso. A nossa igreja participa de um desses projetos, que é da Êxodos, da missão Êxodos, que eu falei agora há pouco, que é o Extremos, que trata simplesmente disso. Nós entendemos pela palavra que há um tempo, meus irmãos, o tempo do fim, os últimos dias, em que virá uma grande perseguição sobre o povo de Deus. E nós seremos perseguidos de todas as nações. Parte do povo de Deus hoje, mundo afora, já sofre perseguição, mas nós estamos falando de uma realidade que será global. E olha, todas essas preparações são muito bem-vindas. Você que ainda não foi no Extremos, eu já desafio você aí, mas eu quero te dizer uma coisa. O Espírito Santo tem tocado o meu coração para um tipo de preparação que é muito, muito, muito mais importante do que você, por exemplo, aprender a acender uma fogueira no meio da floresta. Do que você aprender a sobreviver sem energia elétrica e sem celular. Existe uma coisa, meus irmãos, que tem realmente queimado no meu coração com relação a essa geração, chamado resiliência emocional. A nossa geração não está preparada para viver tempos de luta e dificuldade. Eu estou falando do povo crente. Nós vivemos numa geração adoecida, com síndrome do pânico, com depressão, com crise de ansiedade, com um monte de coisa, meus irmãos. E a gente que lida aconselhando famílias, lidando com o ser humano o tempo todo, a gente percebe. Nossa geração está doente. E nós precisamos voltar a algumas bases bíblicas na palavra do Senhor, de entender que o Senhor, Ele é suficiente para fortalecer a gente e para nos fazer vencer toda e qualquer dificuldade. Eu não quero aqui diminuir a importância de nenhum desses treinamentos voltados para sobrevivencialismo e coisas desse tipo, mas eu quero dizer para você que mais importante do que tudo isso é você estar preparado por dentro para enfrentar coisas terríveis, que pode ser que nessa geração ainda nós venhamos a experimentar. E é com isso em mente, meus irmãos, que eu quero que a gente vá a esse texto de Jeremias, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o versículo de número 6. Eu quero pedir ao Ministério de Boas-Vindas que consiga uma água aqui para mim, que os irmãos que normalmente fazem isso estão escalados em outras funções hoje, e eu vou precisar. Amém? Jeremias capítulo 12, a partir do verso 1, nós lemos assim: Justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça, porque o caminho dos ímpios prospera, porque todos os traidores vivem em paz. Tu os plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto. Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera.
Jeremias, se você se cansa correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo seus irmãos e a casa de seu pai estão sendo desleais com você. Eles o perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que lhes digam coisas boas. Amém. Irmãos, o contexto dessa história que nós estamos lendo é basicamente o seguinte: o capítulo anterior termina com uma situação em que os homens em Astote, a cidade onde Jeremias estava, estavam conspirando para matá-lo. E ele ficou sabendo dessa conspiração. E por que esses caras queriam matar Jeremias? É simples, porque ele estava profetizando o que Deus mandava ele profetizar. E, gente, o profeta, às vezes, ele vem falar coisas muito desagradáveis. Aliás, a maior parte das vezes, o que sai da boca do profeta não é coisa que a gente gosta de ouvir. E essas pessoas totalmente desviadas da presença do Senhor, que, como Jeremias disse, tinha Deus nos seus lábios, mas longe do seu coração, ou seja, tudo crente desviado. O que eles fizeram foi, ao invés de repente, ficar com raiva de quem estava mandando a mensagem, ficaram com raiva do mensageiro. E eles ameaçaram e falaram: se você não parar de ficar profetizando essas coisas, nós vamos matar você. E Jeremias termina ali o capítulo anterior, reclamando com Deus que esses caras querem matá-lo. E Deus vira e fala: olha, se preocupa não, vou matar geral. Eles vão morrer, até os pequenininhos da família deles, vai morrer todo mundo, não tem jeito. E aí começa esse capítulo. E esse capítulo, Jeremias começa a lamentar. Jeremias é conhecido, meus irmãos, no meio dos estudiosos da Bíblia, como o profeta chorão. Depois que acaba o livro de Jeremias, tem um outro livro, chamado Lamentações de Jeremias, que basicamente era um gênero textual em que ele simplesmente ficava reclamando e fazendo lamentações a respeito do que iria acontecer. Eu entendo que algumas coisas que Jeremias estava falando tem a ver, é claro, com esse contexto difícil que ele estava vivendo, mas tem coisa que era da alma dele. Quem conhece o texto de Jeremias mais completo e mais profundamente, pode perceber que ele tinha alguns traços de personalidade, algumas coisas. Ele era um cara meio melancólico mesmo. E talvez você se identifique em alguns momentos. E qual era a lamentação que Jeremias estava fazendo, melhor dizendo, a reclamação que ele estava fazendo nesse início de texto? Ele estava reclamando algo que você provavelmente já fez alguma vez na vida. Por que esses caras que aprontam todas, que estão fazendo um monte de maldade no mundo, estão aí tendo uma vida maravilhosa, vivendo do bem e do melhor, e eu estou aqui no pó? Por que dá certo para eles que estão errados, e comigo nada se acerta? Irmãos, esse é um questionamento que a gente vê alguns grandes homens de Deus fazerem nas Escrituras. E a teologia do Antigo Testamento, a gente percebe que muitos, o judaísmo daquele tempo, melhor dizendo, não é? Ele tinha aquela ideia do aqui se faz e aqui se paga. Aquela leitura meio superficial da lei da semeadura, de que o que a pessoa fizer aqui nessa terra ainda ela vai colher. A gente, como povo cristão, tem um entendimento um pouco mais profundo, que nem a recompensa nossa a gente colhe aqui, e nem a recompensa deles muitas vezes é aqui. Mas você vê, por exemplo, Jó fazendo esse tipo de reclamação, e Deus responde a Jó. Você vê vários salmos nos livros de Salmos, que o salmista faz exatamente essa reclamação, porque esses homens estão prosperando. E ali, eles têm uma resposta do Senhor. Mas aqui, meus irmãos, Jeremias, ele faz esse questionamento, e Deus responde a ele um negócio que não tem nada a ver. Eu quero dizer para você nesse início de mensagem, que muitas vezes você vai perguntar coisas para Deus,
Você vai sair de casa para vir num culto como esse, com uma expectativa no coração de algo que Deus vai te falar. Mas Deus, Ele vai falar para você o que você precisa, não o que você quer. Às vezes você não está preparado nem para ouvir a resposta. Jeremias lança uma pergunta teológica, e o que ele recebe é algo sobre a alma dele. E a resposta, meus irmãos, cá entre nós, é até meio grosseira. É o tipo de coisa que se você ouvisse de outra pessoa, você ia achar ruim. Tipo assim, a pessoa está com dor, e aí ao invés de receber uma palavra de consolo, recebe de volta uma palavra dura. Eu olho para essa resposta de Deus e eu lembro daquelas situações assim, né? Tipo, a criança está com medo de levar a injeção. E a mãe está lá tentando consolar, né? Ai, meu filho, é só uma picadinha, vai passar. E o pai chega, olha, vê aquela murrinhação, vira homem, rapá. É basicamente isso. Uma palavra dura, direta, não é? E ele chega, faz o questionamento e Deus responde para ele assim: Jeremias, você não está dando conta de andar com esses que estão andando a pé. Como vai ser quando você tiver que concorrer com aqueles que vêm a cavalos? Rapaz, você não está dando conta de correr, de competir com quem está a pé. Você vai, como é que vai ser? Daqui a pouco eu vou botar você para correr com cavalos. E realmente, ele ia sair daquela cidade, daqueles carinhas que estavam tentando matá-lo lá em Astote. E você continua a história, ele vai parar lá em Jerusalém. E ele vai lidar com gente muito mais poderosa, gente que de fato andava a cavalo. E o tipo de ameaça que ele vai receber, o tipo de coisa que vão fazer com ele, é só pior. E aí ele vira e fala assim para Jeremias: olha, você em tempos de paz não está se sentindo seguro. O que vai ser de você quando você estiver lá nas florestas do Jordão? Algumas traduções vão colocar uma variação aí, em vez de floresta, algo como tempestades no Jordão, por conta de uma questão ali no hebraico. Não se preocupe com isso. O principal é você entender que tempos de paz e tempos de grande dificuldade, de guerra, que de fato aconteceram depois. Eu fico olhando para a gente. Nós estamos num país de liberdade do Evangelho. Marcelo orou de manhã, né? Na nossa oração aqui no nosso culto pela manhã. Obrigado, Senhor, porque aqui a gente pode se reunir e cultuar abertamente, enquanto muitos nossos irmãos estão escondidos para fazer isso ao redor do mundo. Então Jeremias estava ali, ruim por dentro, porque os caras estavam querendo matá-lo. E Deus fala: rapaz, você não consegue se sentir seguro em um lugar de paz, só porque tem uns carinhas aí tentando matar você? Como é que vai ser quando eu levar você lá para as florestas do Jordão? É tipo assim, você está reclamando? É assim mesmo, depois piora. Você provavelmente detesta que te falem isso. Pois é, foi basicamente essa a resposta de Deus. É assim mesmo, depois vai piorar. E tem mais, Jeremias. Esses caras que você aí está confiando, os seus parentes, os seus irmãos de sangue, esses aí são os piores. Eles ficam aí gritando com você, não confia em nenhum deles. Ou seja, a situação é pior do que você está pensando. E a gente olha para essa resposta de Deus, dura, e se questiona: mas por quê? Como assim? Não seria ali uma palavra de encorajamento? Presta atenção, é uma palavra de encorajamento. E a gente precisa olhar para as dificuldades da vida da gente de uma maneira diferente. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você precisa olhar para esse texto e entender que ele revela um aspecto da sabedoria de Deus para a gente aplicar na vida da gente. E essa sabedoria de Deus, eu consigo ver nesse texto um ensino sobre a regulação das nossas emoções. Uma regulação emocional que precisa acontecer a partir do momento que a gente começa a refletir do ponto de vista de Deus a respeito da nossa realidade. E para isso, meus irmãos, para explicar bem essa questão no texto, eu quero trazer à memória algo que você deve ter estudado lá nas aulas de física na história.
o conceito de ponto de referência, que é basicamente o seguinte: imagina que você está sentado na poltrona de um trem em movimento. E quem está sentado do seu lado no trem, olha para você, você está parado. Por quê? O referencial é dentro do trem. Mas se de repente alguém está olhando para você do lado de fora do trem, ela está vendo você parado? Não, porque o referencial dela é o chão, é o lado externo do trem. Ela está vendo uma pessoa passando em altíssima velocidade. Então, para quem está do lado de dentro, o referencial é do lado de dentro, está tudo parado. Mas para quem está do lado de fora, o referencial é outro, está em movimento. O que isso tudo tem a ver com a nossa vida emocional? A nossa vida emocional também tem os seus pontos de referência. Eu não quero aqui falar sobre comparação simplesmente, vai parecer isso, mas depois você vai entender que não é. Pontos de referência, para onde você olha e você consegue perceber a sua própria realidade. Eu vou dar um exemplo para você. Sabe você que está preocupado com um monte de problema? Fala aí, glória a Deus. Sabe você que de repente está se sentindo muito frustrado da vida? Não precisa dar glória a Deus nesse momento, não. Você que confiou em pessoas e se frustrou. Você que criou expectativas sobre situações e ficou totalmente frustrado. Você que está triste hoje, profundamente triste, talvez sentindo alguma grande dor, talvez desesperançado da vida, a olhar para a sua própria vida. Eu quero convidar você nesse momento da mensagem a olhar pela janela do trem. E parar de ver a referência imediata da situação e perceber outras referências ao seu redor. Porque talvez você pense que a sua vida está parada, mas do ponto de vista de outra pessoa, você está correndo numa grande velocidade e só você não percebeu. Você está vivendo o sonho de alguém e nem se deu conta. Não importa o tamanho da encrenca que você está metido hoje. Não importa o tamanho da angústia que você sente. Você está vivendo o sonho de uma pessoa. Mas, pastor, como assim? Eu estou aqui sentindo muita dor. Como que eu estou vivendo o sonho de alguém? Deixa eu te contar. Existe alguém também sentindo muita dor. E que tudo que essa pessoa gostaria de ter é a família que você tem ao redor de você. Gente para amar você, gente para cuidar de você. E está vivendo exatamente a mesma dor. Aí talvez tenha alguém assistindo essa mensagem do leito de um hospital. E o questionamento dessa pessoa é: tá, mas eu nem tenho ninguém, eu estou aqui no hospital. E eu queria realmente ter pessoas que eu amo ao redor, minha família aqui, aliás, nem família eu tenho. Como é que você me diz que eu estou vivendo o sonho de alguém? Está. Tem gente que tudo que gostaria de ter é ser cuidado no hospital, porque está esquecido lá num campo de refugiado, no meio do mato, num lugar distante. E tudo que gostaria de ter é alguém para cuidar dele. Eu quero que você perceba que existem outras formas de você olhar para a sua realidade. Eu não estou falando aqui que você vai ficar se comparando com quem está pior sempre. Não, não é isso. Isso gera culpa, isso gera uma porção de sentimento ruim muitas vezes. Eu quero convidar você a mudar de ponto de referência. Porque a maneira como você olha para a sua vida, é a maneira como você percebe a sua realidade. Isso vai condicionar o seu estado emocional. As suas emoções, basicamente, elas vão depender da maneira como você percebe as coisas ao seu redor. E você mudando o seu referencial, você consegue dar um significado diferente para a situação que você está vivendo. Às vezes, é olhar para o lado de fora do trem, mas às vezes é parar de olhar para o lado de fora e olhar para dentro. Teve um vídeo que rodou muito aí na internet há um tempo atrás. Vocês devem ter visto alguma versão deles, mas basicamente é um pai fazendo uma experiência com 2 filhos. E ele vira para o filho e dá um doce, acho que era um chocolate. E o filho olha para aquilo e fica feliz. Ah, obrigado, pai.
Aí ele vira para o irmãozinho dele e dá 2 chocolates. Obrigado, pai. E o daqui muda o semblante. Mas como assim? Por que ele ganhou 2 e eu só ganhei 1? E o pai, secamente, fala o seguinte: você estava feliz agora, o que mudou? Você não estava feliz porque você tinha um chocolate? Sim, mas isso não é justo. A vida, ela não é justa. Palhaçada, né? O pai fazer um negócio desse com o filho. Mas a mensagem é interessante, você sabe por quê? Porque sempre vai ter alguém que, sem merecer, sem ter trabalhado tanto que você trabalhou, sem ter suado, muitas vezes sem ter orado tanto que você orou, vai ter coisas a mais do que você. E se você ficar se comparando com pessoas em situação melhor, você sempre vai achar alguém que está melhor do que você. E muitas pessoas estão com seu coração amargurado, tristes, porque não conseguem ver, olha, eu ganhei um chocolate do meu pai, e isso devia ser tudo, isso é o sonho de alguém. Aliás, era o meu sonho 5 minutos antes, estava com a vontade de comer um doce, meu pai foi e me deu isso aqui de presente. Mas no momento que eu paro e olho para alguém que tem mais, é inveja o nome disso. E isso tem dentro de você. Basicamente, o que Jeremias estava fazendo, meus irmãos, era olhando para as outras pessoas e reclamando das injustiças, porque o mal prospera, porque esses caras têm, basicamente e eu não tenho. A terra está desse jeito por causa deles. Era hora de parar de olhar para o lado de fora. Às vezes a gente fica olhando muito para outras realidades, ao invés de olhar simplesmente para tanta coisa maravilhosa que Deus nos deu. Você troca o seu ponto de referência e começa a despertar gratidão dentro de você. Mas falando em Jeremias, o que Deus fez com ele? Mandou ele olhar para a janela do trem, mandou ele olhar para o que estava dentro do trem. O que o texto vai mostrar para a gente é que Deus vira para Jeremias e manda ele olhar para frente. E é aqui, meus irmãos, nesse ponto, que, como dizem, está o pulo do gato, está a virada da chave, está o entendimento que a gente precisa ter. Queridos, Deus tem propósito na vida de cada um de nós. E o que Deus tem para a gente está lá na frente. Eu estou aqui com uma das camisas novas da lojinha da igreja, mas tem uma outra camisa que ela está para chegar, com a arte bem bonita mesmo, estilo mangá, que é basicamente a seguinte frase: qual a minha maior experiência com Deus? E embaixo a resposta: a próxima. Eu olho para o passado da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja hoje de médio porte. É grande comparado com muitas igrejas, mas a gente não vai fazer isso. Não é esse o nosso ponto de referência. Mas eu olho para o nosso passado de igreja muito pequena e eu vejo quanta dor a gente passou. Quem chegou agora, meus irmãos, não sabe o que é viver uma igreja problemática. Quem aceitou Jesus aqui nessa igreja, de tempos para cá, não sabe o que é viver problema dentro de igreja. A gente vive paz aqui nesse lugar, sabe? Mas ao longo de muito tempo, eu diria os 7 primeiros anos aqui nessa igreja, depois quando a gente começou a romper, foram tantas e tantas e tantas lutas, e frustrações, e traições, e situações de dor, meus irmãos. Mas eu te digo uma coisa, nenhuma dessas dores nos pararam. Nenhum desses problemas conseguiram brecar o que Deus tinha para a gente. E qualquer situação que a gente viva hoje é nada. Eu posso parar e começar a lamentar? Posso. E talvez alguns façam isso. E se é o seu caso, deixa eu te falar. Olha para frente. Olha para frente, você não está dando conta, de repente, do seu ministério, do problema que você está vivendo na sua família, das coisas lá no seu trabalho agora, enquanto você está andando a pé. Como é que vai ser quando eu botar você para correr com os cavalos?
É isso, meus irmãos, é você olhar para frente e entender que Deus tem grandes e maiores desafios sobre você. Para de lamentar. Deus não se comove com a sua autopiedade. Você pode ter pena de você mesmo. O que Deus diz é basicamente olhando para você, vira homem, rapaz. Para de frescura. Que isso? Você está num tempo de paz e está cheio de guerra dentro de você. Já não falei para você que esses caras não vão te matar? Aliás, era a promessa de Deus lá no iniciozinho do livro de Jeremias. Eu vou estar com você em cada dificuldade que ele fosse passar. E de repente está aí reclamando. Levanta, o que eu tenho para você está lá, ó, em desafios muito maiores do que esse. Eu sempre lembro de videogame nessas horas. Você está lá, né, batalhando para vencer um chefão. Quando você pensa que a coisa ficou boa, venci o maior desafio. Tem uma fase com desafios muito maiores. E é assim a vida da gente. Olha para as dores que você tem e entenda, esses são os desafios de hoje. E eles não vão me parar. Diante de coisas ainda maiores que nós temos pela frente. Mas pastor, eu não estou dando conta agora, eu me identifico com Jeremias sim. E a mensagem é justamente para você, para que você consiga pegar essa mensagem, internalizar no seu coração e colocar em prática. Mas se o que me espera for a morte, se eu estou lutando simplesmente, irmãos, qualquer desafio que Deus colocar diante de nós, a nossa resposta sempre precisa ser a mesma. É Ele que está nos levando. Passo de fé, se Ele está com a gente, tenha fé e vá em frente. Eu me lembro, meus irmãos, há muitos anos atrás eu ouvi um testemunho de um pastor, em que ele precisava fazer uma visita a uma irmã da igreja, que estava nos últimos dias de vida. Sabe aquele momento em que os médicos dizem para juntar a família, porque não vai durar muito tempo? Era uma senhora já de idade, ela estava consciente, mas clinicamente falando, ela já estava ali nas últimas. E aí mandaram chamar o pastor. E o pastor, ele foi chegando aflito, porque ele não sabia o que ele ia falar. Ele não sabia o que ele ia dizer para uma mulher. Olha, vai passar? Tem coisa que não vai passar. Deus não mente, um mensageiro de Deus também não pode mentir. Deus não virou para Jeremias e falou, meu filho, aguenta que vai passar. Não, ele falou, vai piorar. E de repente ele chega ali para uma notícia dessa, uma senhora de idade já nas últimas. E quando ele entra naquele quarto de hospital, a veinha abre um sorrisão, oh meu pastor! E começou a cantar, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu. E aí o pastor levou uma surra, né? Isso é ser valente, meus irmãos. Eu quero essa valentia na minha vida. Que não importa o que é que me aguarda pela frente, o tamanho da guerra, ainda que seja para a morte, se é com Jesus, eu quero é cair para dentro. Mensagem é simples, eu creio que você entendeu, e a gente vai finalizá-la com uma oração. E essa oração de hoje não é uma oração para resolver o seu problema, no sentido, o Senhor faz um milagre ali na vida dessa pessoa. Eu não vou pegar o óleo e falar, receba agora a unção da resiliência emocional. Pá! Não. Eu vou orar para que essa mensagem crie raiz no seu coração. Se necessário que você volte lá no vídeo e assista ela outra vez. E que isso gere raiz. Sabe por quê? Porque colocar isso em prática exige disciplina. Exige você viver sofrimentos no seu dia a dia. E você ficar exercitando isso. Eu vou mudar o meu ponto de referência. Eu vou perceber a minha realidade de uma forma diferente. Independente do que for. O que Deus tem para mim ali na frente. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta
que eu. Você pode se colocar de pé nesse momento. Eu tenho orado por situações que eu tenho sentido a respeito da nossa igreja. E por muitos momentos ao longo dos anos, Deus me mostrou, vocês estão perto de uma mudança de etapa, uma mudança de fase. E de fato isso aconteceu, meus irmãos. E eu tenho orado por algo que Deus está por fazer no nosso meio. Independente do nível de dificuldade que venha, que você seja essa pessoa disposta a correr com os cavalos. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos pela Tua palavra lida e meditada, exposta aqui nessa noite. E eu venho pedir, meu Deus, que o Senhor nos ajude a entender, aplicando na nossa vida, no dia a dia, que todo tipo de autopiedade, autocomiseração seja arrancado do nosso meio, meu Pai. E que a gente seja capaz de olhar para os problemas da nossa vida, do tamanho que eles realmente têm. E não existe problema que seja grande diante do Senhor, o dono de todo o universo. Nós nos submetemos a toda caminhada e nível de desafio que o Senhor apresenta para nós, meu Pai. Nós queremos, meu Pai, correr com os cavalos, se é para lá que o Senhor está nos levando. Nós entramos nas florestas do Jordão como igreja, se é para lá que o Senhor está conosco. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Seja, meu Deus, o fortalecimento do nosso coração. Forja em nós um caráter resiliente. Que nós sejamos emocionalmente saudáveis, prontos para enfrentar, seja perseguição religiosa, seja tragédia, seja o que for. Que nós, enquanto igreja do Senhor, sejamos fortes o suficientes para fortalecer as outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. E que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa mensagem edificou a sua vida? Então recomende ela para alguém que você se importa. E olha só, aproveite esse momento para já curtir, fazer um comentário, porque assim você faz com que o YouTube entregue essa mensagem para outras pessoas que precisam dela. E não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações.